Estamos ao vivo. Vamos atualizar o computador. Enquanto o pessoal vai se achegando, vamos começar por aqui também. Boa noite, pessoal. Luísa, Jefferson, Mari Duarte. Ó, chegou a referência já. Vanessa, Felipe Dotto, Léo Cunha. Já chegou o nosso convidado. Como é que tá? Boa noite. Tá bem de som aí, não? Aqui, hoje está perfeito. Vamos esperar que não venha o temporal que está marcado, mas acho que só amanhã. Não, daí São Pedro tá de complô com a gente, né? Daí é sacanagem. Não tem como. Ah, não, daí estão nos judiando. Renan Kaufmann. Ó, Pedra Moura tocaia nossa aí. Pedra Moura Agro. Maninho. Vamos se chegando, pessoal. Vou pedir que vocês nos confirmem aí pelo chat se está tudo ok. Para mim e para o Juliano tá tudo tranquilo. Só confirmem para a gente se está som, imagem, sinal, se está tudo tranquilo hoje. A outra vez cortava, às vezes o áudio ficava ruim, a imagem ficava ruim, enfim. Antônio Arantes, ó, de novo conosco. Seja bem-vindo, amigo velho. Máriozinho, Satialan. Show de bola. Som, imagem, está tudo beleza. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu não sei se vocês lembram. Alguns de vocês, eu sei que estavam na sexta passada. A gente tentou fazer uma live com o Juliano e São Pedro nos boicotou aí, tá? Uma viração medonha, pré-temporal, e acabou que a instabilidade da internet nos fez desistir. A gente tentou por umas 4 ou 5 vezes voltar para o ar e acabamos optando por reagendar a live, que se não dá para fazer bem feita, é melhor que a gente não faça, né? Então, justamente por esse motivo, pessoal, pedir que vocês nos ajudem a compartilhar, convidar mais pessoas para participar conosco aí, porque como a gente reagendou, algumas pessoas podem não ter visto, né? O Instagram aí não distribui para todo mundo que faz parte da nossa lista, mas vocês que estão presentes, se puderem nos ajudar aí, clicar no famoso aviãozinho aí na barra inferior, para que a gente possa dividir um pouco dessas informações, das experiências que o Juliano tem acerca do tema dos drones, né? Como ferramenta de gestão dentro das propriedades e dos tipos de serviço que a empresa presta, né, Juliano? Então, dadas as devidas informações iniciais, só queria avisar já que na quarta-feira da semana que vem, dia 17, nós teremos uma live com o Gustavo da Safras e Cifras falando sobre os modelos de parceria. Então, como eu estava falando, na quarta-feira da semana que vem, a gente tem uma live com o pessoal da Safras e Cifras, tá? Com o Gustavo da Safras e Cifras, que a gente vai falar sobre os modelos de parceria que dentro dos sistemas de produção integrado, dentro das propriedades com ILP, é uma baita de uma alternativa aí para que a gente consiga encaixar o sistema, tendo geralmente o proprietário é o pecuarista e o arrendatário é o lavoureiro. Nesse caso, a gente conseguindo fazer um modelo de parceria, tende a ficar mais simples as coisas e a gente consegue encaixar melhor as atividades e migrar para um sistema integrado. Mas, bueno, então vamos dar início ao nosso 26º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas, como sempre, Demate Listo por aqui. E hoje, pela segunda vez, recebendo o nosso parceiro Juliano Chu, engenheiro agrônomo, sócio proprietário da Referência Agro. Eu gostaria que o Juliano complementasse para a gente aí contasse um pouco da sua trajetória, falasse um pouco da empresa e dos tipos de serviços que prestam, antes da gente entrar no tema, para dar uma generalizada na informação, né, para que todo mundo fique sabendo da tua história e da empresa, antes da gente entrar nos temas específicos aí sobre a utilização dos drones. Então, meu amigo velho, seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado, Fabrício, obrigado pelo convite. Pela segunda vez em 10 dias aí contigo, mas hoje vai. Vamos lá. Como tu disse, a minha empresa é de Pelotas, Referência Agronegócio, eu sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola, tenho
já 15 anos de mercado, né? Mais de 15, 16 anos. E a empresa ela vem se evoluindo, vem se desenvolvendo durante esses 15 anos. A gente começou uma empresa pequena, eu e um sócio, trabalhando de casa, com computador em casa. Fomos agregando pessoas. Hoje nós temos um corpo técnico bem grande, com engenheiro agrônomo, engenheiro hídrico, biólogo, ecólogo, topógrafo, técnico agrícola, técnico em edificações. Já tivemos vários estagiários de várias áreas, de processamento, engenharia agrícola, gestão ambiental, e várias parcerias também com geólogos, advogados, engenheiro civil, tudo para nos auxiliar no nosso serviço. A gente começou a empresa focada em georreferenciamento de imóveis rurais, que estava em 2004, né, 2003, 2004, que estava bombando. Isso ia ser uma revolução, tinha mercado e todo mundo ia nos contratar, e foram prorrogando os prazos, a gente foi trabalhando, foram prorrogando. Colocamos junto uma parte de licenciamento ambiental desde o começo, no começo focado totalmente em lavoura de arroz, né? Licenciamento de irrigação. Fomos comprando equipamentos, sempre investindo em... Lançava algum equipamento de ponta, a gente comprava. Nosso RTK mesmo já está temos 10 anos de uso, já não é um equipamento antigo. Os drones também, o nosso primeiro drone já fazem 4 anos. Então, já tem um legado aí grande de investimento em tecnologia, e sempre comprando uma tecnologia nova, pensando, comprei para um determinado serviço, mas ela pode servir para outro, vamos agregar mais coisa. E hoje a gente está fazendo uma gama de coisas muito maior do que a gente começou na empresa. Além do georreferenciamento, toda a parte de topografia, topografia rural principalmente, mas também topografia urbana, e utilizando muito drone nessa parte de levantamento. A gente conversa mais para frente, mas o drone está começando a pipocar em todas as áreas da empresa, pela facilidade de uso e com diversas vantagens sobre os equipamentos de topografia mais antigos. Show de bola. Isso até eu tenho que te fazer uma confissão. Agora, enquanto tu falava, eu me lembrei de uma coisa. Quando a gente atendia ali no Juncal, em Jaguarão, parceria do Rincão e da Tamanca, do Luciano Terra, do Ricardo Terra e do Luciano Morroni, teve uma das safras ali que vocês foram fazer o mapa das lavouras, né? E eu me lembro dos guris cotarem, daí passaram o fano, acho que passou no grupo, a gente tinha um grupo do WhatsApp, ele passou ali que o serviço tradicional custava X e com o drone era mais rápido e mais barato. E daí, me lembro de eu ter tentado convencer eles de fazer a pé. Eu disse, mas é muito milagre, um troço que é mais rápido, é mais ágil, por que vai ser mais barato? Não é possível. Não levo muita fé nesse troço aí. Mas, tu vê só, eu que em tese sou uma pessoa esclarecida, né? Então, essa questão, eu acho que eu nunca tinha te comentado isso, mas e no final das contas, tu fez o levantamento com o drone, realmente foi rápido e ficou preciso, né? A gente tinha os mapas antigos lá, bateu com os mapas, mas tu vê só a dificuldade da gente. A gente às vezes acha que o produtor tem dificuldade de aceitar certas tecnologias, mas estou dando um relato de caso meu aqui, que sou um consultor que recomendo questões técnicas, e tu vê só essa situação aí, tu nem sabia que eu tentei fazer vocês irem a pé lá com a estação total, medir as áreas. Não, e pior, o drone, ele te dá, além da precisão, que tu achou que não tinha, aí tem a mesma precisão do GPS, ele te dá um detalhamento muito maior. A gente vê todas além da qualidade da lavoura, que isso sim a gente vai conversar mais para frente, mas ele te dá uma árvorezinha, eu consigo tirar, tem um desviozinho na estrada, é uma imagem que nem a do Google Earth, só que a do Google Earth, a maioria que a gente consegue é 1 metro, 1 metro e pouco de precisão, e com o drone consegue 10 centímetros de precisão. Para mim, fazer o serviço é muito melhor. Rapidez, eu fazia 300 hectares por dia com uma equipe. Eu chego a fazer 4.000 hectares por dia com drone. Otimizou um pouquinho, né?
Não tem como. Me ferrando, indo para dentro de banhado, dentro de mato, me arranhando. Ah, hoje eu trabalho dentro do carro, com ar-condicionado, esperando o drone voltar, não tem que fazer nada, é só acompanhar ele fazendo a missão, que é totalmente automatizada, muito melhor, muito mais barato para mim, acaba que o serviço fica mais bem feito, mais rápido e melhor. Show de bola. Não, então, só para contextualizar, agora eu vou pedir que tu descreva um pouco a gente, óbvio que a gente tem uma noção das quantidades de utilizações dos drones, aí algumas, inclusive, a gente já vivenciou juntos, né? Aí, esse relato que eu estou te dando aí, eu não estava junto quando vocês mediram, mas depois tem os outros trabalhos que a gente participou, inclusive das reuniões de leitura dos dados, né? Que é uma parte mais para o fim para a gente falar aí, que tem 2 relatos interessantes para falar disso também, mas até aproveitando um pouco dessa função de pandemia, de quarentena, da gente estar um pouco mais afastado, é uma outra maneira, inclusive, dessa ferramenta nos ajudar, né, Juliana? A gente está, de fato, conseguir ir para o campo aí. Obviamente que antes da pandemia também já utilizava, né, mas acaba que essas funções tecnológicas aí estão se destacando nesse momento de dificuldade, de isolamento social e tudo mais. E a mesma analogia que eu fiz na tentativa de live da semana passada, né? Quando a gente está muito perto, muito dentro de um problema, a gente geralmente não consegue enxergar bem. Tem uma expressão, inclusive, que se usa, que a gente não enxerga aquilo que está literalmente na ponta do nosso nariz, né? Pegar um folder aqui e tentar ler essa frase fica impossível. Então, isso, inclusive, é uma dinâmica de gestão de pessoas para comprovar para a pessoa que ela tem que se afastar do problema para conseguir enxergar ele de uma maneira melhor. Então, até por isso que eu botei o título da propaganda da nossa live aí, que de longe você vê melhor, né? Então, de fato, a gente abre um pouco, afasta um pouco o zoom aí, tem uma visão holística, como se diz, e o drone nos possibilita esse tipo de coisa. Então, descreve para nós aí um pouco as utilizações, independente de vocês fazerem o serviço ou não, mas as utilizações que a gente tem com esta ferramenta, o que é possível fazer com ela. A gente sabe que dá para medir área, que dá para fazer pulverização, tem alguns drones, inclusive, fazendo aplicações localizadas, tem o teu trabalho com o NDVI, que a gente enxerga até a alma das plantas. Mas, enfim, relata para nós aí as utilidades deste equipamento antes da gente entrar nos serviços mais especificamente. Falar sobre a utilidade de drones hoje é difícil, porque eu vou acabar de falar, vai ter aparecido mais alguma que eu não sabia, né? Todo dia está aparecendo alguma coisa nova. Mas focando um pouco mais na agricultura, o drone hoje, ele entrou, a primeira utilização dele foi realmente observar de cima, né? Voar para ver de cima a lavoura, não ver da lateral. A gente consegue ter uma visão muito mais assertiva na parte de área, só olhando, sem medição, claro. sem outro mosaico, sem nada. A gente consegue ver alguns furos de lavoura, alguma deficiência. Tem até eu vou contar um caso de um cliente amigo nosso, que ele chegava com drone, chegava de caminhonete na lavoura, pegava o drone e decolava e dava uma voada geral, antes de falar com qualquer funcionário. O que ele fazia? Olhava, nem olhava nada, um voo bem rápido, sem muito sentido, era para o pessoal do funcionário dele ver que ele estava voando. Ele dizia que ele ia passando de caminhonete, os caras vinham, eu sei que o senhor já viu lá, eu estou indo lá arrumar, eu sei que... E assim ele ia. Saía do chão, ia para o ar e tinha uma visão muito mais holística de toda a propriedade. Primeira função do drone foi essa. Logo veio o desenvolvimento de softwares que nos permitiam fazer ortomosaico, que seria a junção das imagens, né? Para fazer uma imagem única, para a gente começar a ter métrica, conseguir fazer levantamento de áreas, levantamento de distância, levantamento de altura. Então, isso, uns 5, 6 anos para cá, vem desenvolvendo muito. Toda hora tem software novo, toda hora tem sensor de drone novo, tem drone novo. Então, primeiro, levantar para ter uma visão. Segundo, mapeamento. Eu acho que são as duas utilizações mais corriqueiras. Depois foram se agregando sensores diferentes. Levantamento de cota, a gente tem feito bastante no escritório
levantamento de pedreira, por exemplo, dá um modelo 3D para... O próprio licenciamento exige que tenha monitoramento de pedreira, então a gente vai vendo quanto foi extraído de pedra, não é bem rural, mas é rural também. E o mais interessante, que é o final da conversa, é as imagens multiespectrais, né? A gente adquiriu, 3 anos atrás, um sensor multiespectral para realmente ver, não dá para ver a alma da planta, mas a gente vê ela é engraçado e difícil de explicar, mas ela é uma câmera que vê o que o olho não vê, porque ela tem 2 bandas fora do visível do olho humano que ela tira foto do infravermelho e o infravermelho próximo. Então, a gente vê com ela o que não vê a olho nu, através de uma foto, que é complicado de explicar, mas a gente vai tentar durante a live à noite. Não, mas essa inclusive era uma preocupação do Juliano, até deixando claro para o pessoal de casa aí, fazendo uma confissão, quando eu convidei o Juliano para a gente falar sobre isso, ele ficou, tá, mas tem como nós fazer alguma apresentação? Eu disse, pelo Instagram não tem, se a gente fizer pelo YouTube ou pelo Facebook, a gente até consegue compartilhar a tela. Mas ele, pois mas será que sem as imagens vai ficar claro? O pessoal vai conseguir entender? Eu digo, vamos se virar nas analogias lá e vamos falando. Se não der, a gente faz uma live mais para frente, depois em outra mídia social que a gente possa utilizar um PowerPoint aí com as imagens. Mas esta questão específica desse trabalho, Juliano, foi de fato, inclusive, o que nos aproximou mais, né? A gente se conhecia só de vista e foi justamente quando começou a fazer esse trabalho multiespectral, como tu falou aí, né? Eu me refiro que dá para ver a alma das plantas, é que, na verdade, inclusive, como ela enxerga coisas que a olho nu a gente não vê, tem alteração, ela muda de cor, na verdade, quando a planta está passando por algum estresse, tem algum problema no vigor da planta, ela fica com uma coloração diferente na imagem. Então, isso, inclusive, dando um relato de caso, o Juliano, quando comprou o equipamento, fez alguns acertos com alguns produtores, justamente com essa intenção de fazer esse tipo de mapas, né, pessoal, da parte mais de sanidade das plantas, ver se conseguia detectar foco de praga, de doença, enfim, por causa dessa visão que a olho nu a gente não tem, e daqui a pouco antecipar uma aplicação. A lavoura tem uma mancha lá, uma reboleira, que está com algum estresse a planta, porque aparece na imagem uma coloração diferente, geralmente puxa para o vermelho, né, esse tipo de situação, né, do amarelo para o vermelho, né? Mas, enfim, só para... A gente vai falar nisso, mas isso já é uma coisa que... O padrão do NDVI, por exemplo, que é um dos índices, é planta bem saudável ser verde e planta, por exemplo, uma estrada nua sem cobertura, ela fica vermelha. Mas isso é tudo a gente que bota a cor, né? Esse é um padrão. Sim, sim. Mas, enfim, então, o conceito é que ela muda de cor. Tá? E a gente consegue identificar onde tem algum problema, pensando nas lavouras, né? Tem algum problema ali que a lavoura tá fora do padrão em algum ponto específico. E a intenção inicial era essa, tentar ver pragas e doenças, daqui a pouco identificar a planta daninha antecipadamente, que é bastante difícil de diferenciar uma planta da outra. Inclusive, isso tem um trabalho que a gente projetou e até hoje a gente não pôs em prática, para tentar cruzar as imagens aéreas com a presença nossa no campo e a gente tentar identificar um padrão do que aparece na imagem, porque a imagem gera tanta informação que algumas a gente já conseguiu identificar e outras a gente ainda não sabe o que são. Tem tanta informação que precisaria de uma validação no campo. Então, essa questão... Oi aí, rapaz, Gustavo Lara, pelo Instagram da Cissa. Seja bem-vindo, amigo velho. E só para concluir, pessoal, então essa questão o Juliano comprou o equipamento para fazer esse tipo de serviço, fez alguns negócios, inclusive com o Lara, que acabou de entrar aí, era um dos produtores cobaias do primeiro serviço, e o outro produtor, que era eu que acompanhava, que era o nosso saudoso amigo Frederico Costa, e o Juliano, com a intenção de fazer esse tipo de leitura, acabou percebendo que essa ferramenta nos ajudava e muito em questões puramente operacionais. O Lara está dando testemunho dele aí, que é uma baita ferramenta. A gente conseguiu identificar, o Juliano, a gente fez algumas reuniões depois, né? O Juliano apresentava os dados que ele tinha levantado, questões de falhas de plantio, de dificuldade de irrigação, de algum erro de nivelação, algumas taipas em excesso, aquelas argolinhas que o pessoal adora fazer, né, Juliano?
umas coisas meio sem sentido, sem necessidade, gastando tempo e dificultando mais ainda a irrigação. Questões, pessoal, tem um caso do Fred especificamente, que a lavoura, o Juliano conseguiu identificar em cada valo da valetadeira rotativa, depois quando a gente fecha com o fechador de valo, para fechar as taipas para irrigação, uma boa parte desse fechamento do fechador de valos ali acaba que fica sem planta. Por causa da lâmina d'água, depois não tinha arroz porque era um valo e acaba ficando sem planta. E o mapa do Juliano conseguiu, inclusive, identificar e contabilizar cada pedacinho daquele sem planta. O quarteirão da lavoura do Frederico, que foi feito esse serviço, colheu 221 sacos seco e limpo. E o Juliano nos apresentou 14% de parte da lavoura sem nenhuma planta. Então, vocês imaginem o quanto que colheu dentro das partes que tinham plantas, né? E eu me lembro que na reunião, quando o João Paulo, do grupo Quero ouviu essa expressão, a gente tinha 14% de zeros, eu disse, tchê, pode ter mais um monte de utilização dessa ferramenta aí, mas se tu me identificar os meus zeros, já está pago o serviço. Então, eu já quero renovar para o ano que vem, pelo menos para identificar os meus zeros. Faixa de aplicação de adubo também, se enxerga tudo, né, Juliana? Enfim, estou dando meus relatos das vivências que a gente teve em conjunto, mas esclarece para nós com um pouco mais de detalhes aí, por favor, dentro do possível, né? Vamos lá. Vamos conseguir. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver uma diferença assim, de uma câmera normal, que é uma câmera que a gente chama de RGB, que é a sigla em inglês de vermelho, red, G, green e B, blue, que é uma câmera que a gente vê simula o que a gente vê com o olho humano, né? E uma câmera muito espectral que ela tem alguma faixa fora do visível. No caso, aqui eu possuo, tem duas, que é o vermelho próximo e o infravermelho. Até que tô com... Só que uma câmera normal, uma câmera fotográfica, a gente acopla ela num drone, usa essa aqui, a gente às vezes vê propaganda de empresas na área dizendo, pá, dá para ver a lagarta da folha, dá para ver... Cara, dá, mas a gente voando a 100 metros, 200 metros, 500 metros, não é esse o intuito é ver o que a lagarta causa de dano na folha, que ela diminui a área foliar para ver o dano. Então, com essa câmera, a gente enxerga muita coisa, mas não enxerga tudo. E aqui a câmera que eu estou usando hoje, ela tem 5 lentes separadas. Então, ela tem cada uma das lentes dividida por uma faixa do espectrofotómetro e a gente mescla isso com os índices são exatamente isso. É uma forma matemática, misturando vermelho com infravermelho, ou o verde com infravermelho, com vermelho sobre... É uma fórmula matemática que cada uma delas nos dá um índice, tá? E disso aí que a gente consegue extrair a maior informação. Mas vamos com calma. Primeira coisa, a ferramenta ela não é mágica. A gente tem que ver o foco da ferramenta, o que a gente está procurando. O meu primeiro ano, citasse 3 dos que participaram do meu primeiro ano aí, eu queria enxergar tudo. Eu queria ver alguma coisa que eu digo, eu vou lá, vou ver, vou resolver o problema dos caras. Não tem por que uma pessoa colher 240 e na lavoura do lado colher 60, 80. E que acontece até hoje, né? 150 para 200 é dentro do mesmo proprietário. Imagina um proprietário de ponta com um outro proprietário do lado. Então, tinha que ter alguma coisa. Um fator. E não é o que acontece. É 1 bilhão de fatores. 1 bilhão é pouco, tem mais de 1 bilhão de fatores. Tá? Isso, inclusive, e daí a gente foi lá. Quero começar pelo melhor. Eu quero ver. Primeiro, daninha para conseguir controlar, até por foco, de repente. Quero ver doença e quero ver insetos. Tá? As 3 coisas. Não esperava eu que são as 3 coisas mais difíceis de encontrar. Porque ela depende muito que toda a tua lavoura esteja o mais uniforme possível. Sim, porque daí quando acontecer algum estresse vai mostrar um foco daquilo. Pequeno.
É um foco pequeno. Só que é tanto Ele estresse, vai crescendo com o tempo. é tanto estresse de outros fatores operacionais que o cara não consegue identificar as questões do manejo fitossanitário. Não, tu vai na lavoura e encontra, assim, lavoura com, sei lá, 10% de área que não foi semeada. Lavoura com faixa de aplicação de herbicida, de ureia, principalmente, que é o que mais mostra no verde, na fotossíntese, é o que mais mostra no NDVI, por exemplo, que impossibilita de ver qualquer outra coisa. É tanta faixa que a gente não vê as lagoas da propriedade. A irrigação, muito fácil de ver no ar. Não precisa nem uma imagem de satélite para ver a irrigação, o desenvolvimento da irrigação. Então, a gente foi aprendendo e dizendo, não, peraí. Atualmente, eu faço levantamento de irrigação por imagem de satélite. Eu não faço mais com drone. Por quê? Eu tenho uma imagem a cada 2 dias, 5 dias, dependendo do satélite, dependendo da qualidade que você quer. Então, o acompanhamento é constante. É muito mais fácil tu ver com satélite. Tem satélite grátis. Só para esclarecer, esse levantamento foi uma das coisas que tu acompanhou no primeiro ano, né? Foi a evolução da irrigação. Tu te fez presente em 3 momentos, se eu não me engano, né? Foi no primeiro dia, no terceiro, no quinto. Eram 3 visitas. Como é que era o nome dele? Uma logo. Esse primeiro projeto eram 3 visitas. Que eu acho que para te ter, eu chamei de diagnóstico da lavoura. É o que a gente tem uma visão mais geral de todos os fatores que envolvem a produtividade, desde o plantio, que pelo drone a gente não é o primeiro que a gente consegue ver, a gente primeiro consegue ver a irrigação, porque o plantio, como a planta é muito pequena, a gente vê quase que só solo de cima, então é difícil da gente ver linha. É possível, mas daí eu teria que voar muito baixo, daí o meu rendimento ia ser muito pequeno. O drone, o foco dele, as câmeras que a gente usa é o foco fixo. Então a gente melhora ou piora o foco, melhora ou piora a qualidade da imagem, subindo voo, descendo voo, tá? E varia bastante, tem voo de 50 metros para ver daninhas, por exemplo, e voo eu não faço, mas eu tenho relatos de voo na Argentina, pessoal voando a 1.200 metros de altura para ver irrigação. Então varia bastante a altura. Nossa legislação nos limita a 120 metros. Às vezes a gente dá uma extrapoladinha, mas não posso falar isso numa live. O drone volta sozinho, né? Ele sabe, ele tem um sensor, né? Ele tem. A gente seta a altura no computador e não usa esse sensor, mas ele deveria voar 120. Sim. Tá? Então, a primeira ideia era 3 visitas na propriedade, uma logo depois ou assim, quando tivesse 70%, 80% da irrigação finalizada, que a gente ia lá para ver realmente se tinha os 60%, 70%, e aonde eram os pontos que ainda não tinha chegado a irrigação. Sim, mas nesse coroa. Ponto, a ideia era o terceiro dia pós-irrigação, cumprindo o padrão da recomendação técnica no terceiro dia pós-irrigação que tu ia voar. Isso. Esperando ter pelo menos 70% de área irrigada. Mais ou menos isso. Na teoria era isso. Na teoria era isso. Nesse meu primeiro ano eu peguei 10 clientes só, porque eu disse, cara, 10 clientes é tranquilo, eu faço 2 num dia. Eram áreas de 200 ou 300 hectares por aí. É um voo de 20 minutos, mais meia hora para montar e desmontar o equipamento. Eu digo, cara, dá para fazer 2, 3 num dia. Dependendo da logística. Só tinha esquecido da logística, porque tinha um em Santa Vitória, um em Jaguarão, outro em Pelotas. Então, tá, mas igual, eu tinha 10 clientes para fazer. Era muito fácil fazer. Só que o que acontecia? A gente ia para campo, uma parte do quarteirão já estava finalizada a irrigação, uma parte do quarteirão estava com 3 dias, e uma parte do quarteirão, 200 hectares, não era um quarteirão único, né? Já estava lá com seus 10%, 20% de irrigação. Mesmo assim, no Gustavo, a gente acompanhou um caso de velocidade de irrigação, que era velocidade de irrigação e qualidade de irrigação. As duas coisas estavam sendo avaliadas no mesmo tempo, né? A gente viu 3 quadros, um do lado do outro, e a velocidade de irrigação, depois vocês, com a análise de produtividade no final, viram que eles deveriam ter começado as 3 irrigações ao mesmo tempo e finalizado as 3 ao mesmo tempo,
e viram a diferença. Um tinha, não me lembro bem os dados, mas estava com 90 e poucos por cento da área irrigada, o outro 80 e poucos e outro 70 e poucos. 3 quarteirões. E esse atraso na irrigação diminuiu nos 3 quarteirões, um percentual foi aumentando, à medida que foi atrasando a irrigação, foi aumentando o percentual de perda. Só avaliando um fator, né? Tem os outros todos os fatores que na primeira visita a gente não conseguia avaliar, mas na segunda visita a gente já via. Aí, logo após a primeira... logo após, não, um pouco mais, a segunda aplicação de ureia, a gente queria ver nessa, era para ver tanto os insetos quanto alguma coisa de doença já inicial. Não conseguimos ver nada, porque as faixas de aplicação eram muito grandes. A gente acabou até mais para frente estudando mais por que teriam as faixas tão fortes, né? E descobrimos 7, 8 fatores que nos levavam. Dizia, falha na regulagem da máquina. Daí tinha a máquina de uma marca, a máquina de outra marca, avião, tudo, e todas tinham falha. E falhas diferentes. A gente via, às vezes, as pontas mais verdes, às vezes o meio mais verde, a faixa não era retilínea, tinha diversos fatores que causavam as faixas, né? E a minha vontade de ver as doenças e os insetos foi por água abaixo nesse caso aí, em todas as áreas. Sim. Todas tinham algum erro. Sim, daí pela condição, eu me lembro da gente ver situações aí de algumas falhas de plantio, algumas partes de plantadeira que não plantou direito, aquelas paradas que o pessoal faz às vezes para, sei lá, embuchou uma linha do adubo, o cara para a máquina para desembuchar e não lembra de dar ré na máquina para baixar ela de novo, para acionar as catracas, porque ela precisa girar um pouco para acionar as catracas e voltar a semear. E daí o pessoal, no local onde tinha parado, largava a máquina no chão, seguia plantando para frente, ficava meio metro, 1 metro de lavoura, sem planta nenhuma. Isso foi uma das coisas que a gente... Não, tinha uma marca de plantadeira que estava chegando como sendo a melhor. Só que eu acho que o pessoal ainda não tinha se dado conta que ela demorava muito tempo a encher para começar a largar. Todas as largadas de plantio das cabeceiras, todas, não era 1, 2 metros, era 15 metros, 20 metros. Ela começava a botar semente, mas não na densidade que precisava. Ela levava um tempo para ficar... E a gente via certinho. Pela imagem, eu sabia qual era a faixa que estava indo e qual que estava voltando, porque todas, 100% das largadas, ela saía com menos semente. Tem uma frase que eu afirmo faz tempo, Juliano, que eu afirmo e reafirmo, que os nossos problemas são infinitamente mais operacionais do que técnicos. E o teu objetivo inicial era ser extremamente técnico, né? E daí a gente se deparou, como eu acompanhei algumas reuniões, todas as reuniões, na verdade, desse primeiro ano, né, desse projeto piloto, a gente viu essas questões de falhas de plantio, das faixas de adubo, que daí, se fosse um caso, as faixas de ureia já tinha diferença na uniformidade da faixa, não era só a largura da faixa, principalmente a uniformidade da distribuição dentro da faixa. A questão, se fosse mistura de adubo, então, que daí a granulometria fica complicada, e tinha um grânulo mais pesado que o outro, era pior ainda. As questões das fechamentos de valo, como eu falei, as partes de irrigação mais atrasada, mais críticas, enfim, é uma quantidade de fatores operacionais que, como tu disse, criou uma impossibilidade de ter uma imagem de um foco de estresse na lavoura, lá de um foco de praga ou de doença que fosse, que causasse um estresse localizado, uma reboleira, uma mancha, que a gente conseguisse. O objetivo era esse, né? Enxergar antecipadamente para agir de forma preventiva e, de preferência, localizado para blindar aquele local do foco, para que a gente conseguisse, inclusive, além de agir mais cedo, gastar menos, né? E agora, com o uso desses drones que dá para fazer a aplicação, a ideia seria, inclusive, fazer a aplicação localizada do próprio drone. Não, eu falei com o pessoal da aviação se eles tinham taxa variável e coisa na aplicação. Tem, eu digo, vamos fazer em todas as áreas, porque uma aplicação
uma sequencial, uma coisa assim, a gente pode localizar em focos, porque geralmente não é em toda a área. Claro. Pensava que ia ver tudo. Tem lavouras hoje que eu já consegui. Tem lavouras que eu não vi falha de aplicação nenhuma. Tem lavouras... Eu tive sorte de voar numa lavoura de 270 de média. Não, não ia voar ela, porque não tinha erro. Voei e eu procurava erro, nada. Ela estava fechada, perfeita, sem nenhum erro. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Que do pessoal, geralmente a gente vai para uma lavoura pensando, eu vou achar um erro que é faixa. Vou resolver a faixa e ela tá boa. Não. Um produtor achava faixa, o outro produtor era fechamento de quadro, o outro produtor era plantio. A gente via falhas diferentes em várias áreas e realmente a lavoura que não tem falha é a que produz. Não é um adubo milagroso, não é um herbicida milagroso, é operacional. E a gente chegar... É bem feito, tem que estar bem feito, tem que estar na hora certa, tem que estar bem feito. Uma expressão que eu gosto de usar é que arroz e feijão vem antes de camarão flambado. Sem dúvida. Então a gente esquece. Geralmente o problema é muito, muito, muito mais operacional do que técnico, a gente está se preocupando em número de aplicações e tudo mais, enfim, e acaba pecando na parte básica. E uma coisa que o Gustavo falou, logo que ele entrou ali, depois que a gente encordou a fala, acho que daqui eu consigo ver aqui, daqui o que ele disse, com o trabalho esse, né, que foi iniciado, ele foi um das cobaias, vamos chamar assim, do projeto piloto, que a gente consegue enxergar o quanto que a gente tem para evoluir. Então aí exatamente. Esse tipo de detalhe. E a gente enxerga, a gente enxerga mais, porque a gente enxerga qual é o erro que está impactando mais. Vamos direto no primeiro, no que está nos tirando a maior produtividade, para depois ir organizando os outros, porque tem gente que é muito, mas tem produtores muito bons em irrigação e pecam na adubação. Então, não vamos... Já está bom na irrigação, vamos investir na adubação, regulagem, tipo de grânulo, ou botar um RTK no trator para não ter erro de alinhamento. Olha, tá aí o João Paulo aí, acabou de entrar o homem. Nossa, citei agora há pouco me tira os meus zeros que já me servem. Tá na reunião, né? João Paulo é parceiro. João Paulo, sempre que tem alguma novidade, ele quer fazer lá. Pois é, não, eu me lembro da fala dele quando tu apresentou aquele dado de 14% da área do Fred que não tinha planta. Ele disse, se tu me achar os meus zeros, já tá pago o serviço. Mas essa questão, concluindo aí, eu peguei o gancho do Gustavo, né, que a gente vai percebendo o que tem para evoluir, e é justamente essa questão, como o cara consegue identificar aquela história do barril da lei dos mínimos, né, Juliano? Então o cara tem o barril lá cheio com as ripas, cada uma de um tamanho, e obviamente a ripa que está mais baixa, ela é a que vai estar tirando mais água de dentro do barril, que está fazendo que a nossa produtividade escoe barril afora. E a gente consegue ir justamente ajustando esses detalhes operacionais, mas daí chega num nível, se tiver uma lavoura do nível, que nem tu citou agora há pouco aí, de colher 270, é uma lavoura que daí, neste tipo de situação, tu pode começar a migrar para o objetivo inicial, que era ver pragas e doenças e tudo mais, que daí não tem uma confusão na imagem por questões básicas, né? Alguns pecados básicos que foram cometidos. Então, esse tipo de coisa, para este nível de informação que se busca, que o cara achava que, pensava invertido, né? Achava que ia começar pelo telhado da casa, a impressão era essa, né? E daí precisa a lavoura já estar num outro patamar para que o cara consiga enxergar esse tipo de coisa. E mesmo assim, tu vê os produtores que participaram desse projeto inicial, né? Já são produtores de referência na nossa região, que já tem uma média de colheita há anos acima da média, muito acima da média do estado. E como disse o Gustavo, a gente enxerga o quanto ainda tem para evoluir. Pô, mas as lavouras ainda colhendo 200, 210, 220. Tinha o cara colhendo 11 mil quilos de média da propriedade e identificando, como o quarteirão do Fred que eu citei. Aquele quarteirão deu 221 e tinha 14% de falha. 14% da área não tinha arroz nenhum. E a média fechou 221. Então, é justamente isso que o Gustavo falou.
a gente percebe com esse tipo de avaliação o quanto a gente tem para evoluir, né? E aproveitando o gancho do João Paulo aí, eu me lembro que o João Paulo tem os mapas de colheita nas colheitadeiras, né? E a gente conseguiu identificar umas diferenças absurdas de partes da lavoura colhendo, sei lá, 15 mil quilos, 18 mil quilos e outras colhendo 5. Como é que é essa avaliação aí? O começo da ideia de fazer esse serviço foi exatamente a avaliação de 2 mapas de colheita. Um mapa de colheita de soja, que o proprietário me levou o mapa, eu olhei e digo, tá, a área variando de 5 a 100 sacos no mesmo quarteirão, média de 56. Eu digo, pô, 56, há 4 anos atrás, em área de várzea, área de arroz, eu digo, cara, não tem... A gente, se não tivesse mapa de colheita, a gente nunca ia olhar essa propriedade procurando falha. Claro. E as áreas de 5, eu digo, não, barbada, me dá o mapa aqui. Pegamos um mapa uma imagem que tinha as curvas de nível e vamos botar uma em cima da outra. Eu tenho certeza que todas essas falhas são lagoa. E não é que deu errado de novo? Tinha coroa com 5 sacos. Eu digo, mas por que diabos tem uma coroa com 5 sacos de média? Eu disse, tá, a gente precisamos ter o histórico dessa área, chegar no mapa de colheita e ver, eu errei aqui, tá. Como é que foi minha irrigação há 3 meses atrás? Como é que foi meu plantio? Por que eu tenho essa produtividade tão baixa numa parte da lavoura? E no mapa de colheita para trás tu não tem como ver, né? Já passou. Mapa de colheita é o final. Então, vamos ter imagem de satélite, imagem de drone, o que for, no caso, 3 visitas de drone, e vamos acompanhar todo o cultivo para quando chegar lá no final e ter um mapa de colheita, a gente tentar descobrir. Quando eu tenho falha de irrigação, eu colho tanto. Quando eu não tenho, eu colho tanto. Se eu tenho falha de aplicação, tanto. Sem falha de aplicação, tanto. E chegar a conseguir explicar o que a gente tá vendo no mapa de colheita. Mas eu não consegui. Acredita que o pessoal que tem os mapas de colheita não estão fazendo mapa, poucos estão fazendo, e os mapas ainda tem que trabalhar um pouco mais, porque a gente pega o mapa pronto, tem várias áreas que a gente vê. Primeiro, todas as máquinas não têm sensor de colheita. A maioria trabalha assim com 4, 5 máquinas num quarteirão, 2, às vezes 3 tinham um sensor para fazer o mapa. Então, a gente não tem informação. Teria que rolar as máquinas com mapa para conseguir fazer uma avaliação mais correta, né? Isso é mais ou menos o que acontece quando o pessoal começa a colocar piloto automático nos tratores, e para conseguir separar, a gente chegou a fazer esse tipo de avaliação já para ver o quanto que aumentava do rendimento de semeadura, por exemplo. Obviamente, para fazer isso tem que separar o trator, né? Mas aumenta, né? Sim. Geralmente melhora. Não, aumenta, 20% de aumento de eficiência de semeadura e de rendimento de plantio. Isso se não pegar, daqui a pouco ir escolhendo o quadro para ver quais o sentido do plantio que vai te dar maior eficiência, que às vezes a gente acha que o sentido mais longo, num quadro que não seja um retângulo, o sentido mais longo vai te dar mais rendimento e às vezes não é. Tem duplo, tem coisa para fazer manobra. Com drone a gente vê bem, porque ele trabalha mais ou menos nisso, ele trabalha no vai e vem, às vezes o sentido mais longo não é o sentido que me dá mais rendimento. Mas, fugindo um pouco do assunto... Tu quer responder essa pergunta que tu viu na tela aí? Pode responder já. Plantio Eu só vou ler. Plantio e irrigação. O Bittencourt fez uma pergunta. Todos esses problemas identificados, plantio, irrigação e etc., foram identificados pelas lentes NDVI? Vamos lá. Primeiro esclarecimento. O NDVI é um índice, tá? Ele não é uma lente. A lente é uma lente infravermelho, no caso, que vai gerar o índice NDVI. Pode ser feito NDVI até com um falso NDVI, que a gente chama, com uma máquina normal. O diferencial é a lente infravermelho. Identifica plantio, a gente consegue identificar a falha de uma linha no plantio. Na plantadeira inteira, uma linha entupida, a gente consegue identificar. A gente, não nesse ano, mas em anos seguintes, a gente voa em algumas lavouras, a gente conseguiu identificar
por perda não era de vigor de planta, mas o NDVI, ele é uma relação entre dois fatores. Densidade de planta e vigor da planta, ou quanto da planta está fazendo fotossíntese. Então, a fotossíntese, elas mais ou menos fazem igual, se não tiver muita diferença na adubação, mas a população de plantas varia. Então, a gente pega pelo NDVI também a diminuição da população de plantas. E a gente conseguiu ver numa lavoura que foi plantada naquelas... não no rápido, mas muito úmida. Eu vi toda a imagem, eu digo, tá, mas por que essas áreas assim, com vigor menor em relação às outras dentro do mesmo quadro, e um produtor de ponta que não teria por que ter aquilo? Eu digo, tá, vou começar a encontrar coisa. Isso é mancha de fertilidade. Ele disse, cara, não. Daí, só que eu vi que as manchas de fertilidade, elas vinham em linha e faziam a linha no entorno do quarteirão. Elas tinham um sentido. Cara, é plantio. Não tem outra opção. E no plantio a gente conseguiu identificar que aonde estava muito úmido, não é que caiu menos semente, mas a semente teve mais dificuldade de nascer e tinha menos população. Então a gente identificou falha de plantio por baixo índice de população. Então, no caso, com multiespectral, se vê sim, falha de plantio. Irrigação, hoje eu não estou mais indo com drone, eu já até falei, satélite grátis, tem vários sites que nos fornecem imagens de satélite grátis que a gente consegue avaliar a velocidade de irrigação e a qualidade da irrigação também. Essa questão essas imagens de satélite gratuitas, elas são atualizadas de quanto em quanto tempo? Não são imagens antigas? Não, tem que ser atual. É satélite que atualiza. O melhorzinho grátis que a gente usa hoje é o Sentinel, que ele atualiza de 5 em 5 dias, mais ou menos. Às vezes dá 6, às vezes consegue uma imagem com 4 dias, se dá sobreposição das faixas, né? Mas de 5 em 5 dias a gente tem informação. Que para avaliar a irrigação é excelente. Na verdade, em tese era para ser o período total da irrigação, esses 4, 5 dias, mas não é a realidade. Mas de um quadro, né? A gente avalia a propriedade inteira, de repente são 10, 15, 20 quadros irrigando ao mesmo tempo. E é muito bom, é uma ferramenta muito boa. Grátis. Sim. Então, quer me contratar para fazer um voo de irrigação? Tem que ser uma coisa... Um erro muito sutil. A velocidade de irrigação mais genérico da propriedade a gente consegue fazer com uma imagem. E estamos fazendo bastante. Tanto acompanhamento da irrigação quanto acompanhamento da colheita. É outra coisa que dá para ver bastante com imagem de satélite. O João Paulo, tu disse que ele gosta das novidades, já fez uma pergunta aí, ó. Falhas de plantio, em que estágio está conseguindo visualizar no arroz e na soja? Porque, inclusive, tu comentou no início da live que, dependendo do porte da planta, né, é difícil de ver, tem que voar muito baixo para conseguir identificar e perde rendimento. Como é que está essa situação aí? É possível ver, é possível... Arrozinho com 3 folhinhas já é possível ver. Já está tarde para ver uma falha de plantio, mas é possível. Só que não é comercial, tá? É difícil voar. Eu vou ter que voar 50 metros de altura, para 40 metros de altura, então eu vou ter que fazer muito voo para conseguir identificar as áreas. É possível? Sim, é possível. É possível voar mais baixo. O pessoal está vendo, consegue ver mancha foliar com drone, mas são voos assim, em área experimental, não em área comercial. Claro. Difícil. O que a gente vê muito é um estágio mais avançado que não tem como corrigir. Claro. Até tem como corrigir, mas está muito tardio. Sim, então, inclusive era o nosso objetivo daquela conversa que a gente teve, tentar criar um serviço em conjunto aí de identificar capim, arroz cedo, né? Só que daí o grande problema, dá para identificar, o grande problema é a escala. E daí fica inviável comercialmente, fica muito pesado para quem vai pagar, justamente porque o rendimento vai lá para baixo, né? Dá para identificar, dá, mas daí fica comercialmente inviável. A questão é essa, né?
E tem outra coisa, a gente diferencia plantas, por exemplo, um arroz ou um capim-arroz, por uma assinatura espectral, ou seja, o que que a planta reflete para a gente tentar achar. Um capim-arroz ele reflete muito no verde, pouco no infravermelho, quando está com 3 folhas. O, o arroz ele reflete melhor no quando teoricamente eu não tenho essas assinaturas espectral e é exatamente nisso que as faculdades, as empresas de pesquisa estão desenvolvendo. Só que no arroz, pastagem ainda é muito inicial. Eles começaram lá com cana, tem bastante coisa, café, citros, soja já não tem tanto, milho pouco, e arroz não tem nada. É muito, muito inicial. Para a gente ver a assinatura, porque varia o tipo de solo, que reflete também, varia. Tem diversos fatores que entram nessa reflectância, que é o que a gente mede com a imagem. Claro. Então, ainda está bem inicial. Não tá, eu, pelo menos, não tenho essa ferramenta ainda. Pois é, essa era uma das coisas também que a gente achava que ia conseguir enxergar, né? O tom, a tonalidade da cor da folha do arroz e do capim são diferentes, né? E a maneira com que eles refletem, por consequência, também são. Mas isso, inclusive, é uma das coisas que a gente pensou, Estevam, tem que tentar criar um padrão, faz o voo e tenta identificar em loco o que está acontecendo, que a gente nunca tirou do papel desse projeto, né? Mas a ideia era essa, né? Vamos para o campo junto, voa. Porque outra coisa que é importante falar aqui, no começo, o programa que tu tinha para processar as imagens levava 36 horas, se eu não me engano, para gerar o mapa, né? Dependendo da área, até mais. E daí agora, hoje, o software novo, questão de 30 minutos, tu faz 20 minutos de voo, depois em 30 minutos gera o mapa dentro da propriedade ainda, e se enxergar alguma coisa diferente, ainda está ali, para que vai ali dentro da lavoura visualizar em loco para tentar identificar o que é. Em 30 minutos a gente consegue um básico para tentar visualizar. Consegue os erros mais gritantes, mas igual ainda está levando umas 4 horas, 6 horas de processamento. Sim. Mas consegue. Tem o futuro desse levantamento posou, já está com o mapa pronto. É processar dentro do drone ou o drone mandando imagem para o computador e processar em tempo real. Esse é o futuro. Ainda não estamos lá, mas o futuro é sair com... Acabou o voo, está com a prescrição pronta. E essa questão que a gente falava antes aí, de diferenciar espécies vegetais, tem a opção da assinatura do reflexo da luz, né? Tu falou, e teria alguma outra coisa que estão desenvolvendo, alguma outra tecnologia que conseguisse diferenciar fora este reflexo, esta assinatura? Esse tipo de câmera é uma câmera que ela trabalha, ela é passiva, ela não emite nenhuma luz, nenhuma onda eletromagnética, ela simplesmente pega a luz refletida pelo sol. Então, dessa aqui eu não acredito. Mas existem outras, tipo aquele aparelhinho para medir nitrogênio, Seed Seeker, ele emite a luz dele e retorna. Então, ele pode ter de repente, alguma coisa similar instalada num drone pode me dar essa informação, essa resposta. Sim. Mas tem outras coisas, tem outros fatores que a gente não pensou. A hora que a gente planta em linha e tem alguma coisa fora da linha, isso não é arroz. Sim. Ou no caso do arroz, né? Todo plantio em linha. O que tiver fora da linha, isso é muito fácil de visualizar. A gente visualiza a linha e visualiza que tem áreas que além da linha estão verde. Verde. Um índice, então em alguma outra cor. E identificar não a reflectância da planta, mas sim algum outro fator associado à existência de planta daninha. Isso teria como quantificar? Tá, não vamos arquivar esse processo, não vamos arquivar isso aí, Fabrício. Nós vamos descobrir isso aí e trabalhar muito junto. Temos que usar a cabeça, como eu digo. Mas essa questão, Juliano, tu teria esse fato que tu falou aí da entrelinha, no caso, teria inclusive como quantificar
a quantidade, a porcentagem da área que tem a presença de algo nas entrelinhas? Não, é mais que quantificar. A gente quantifica e todo levantamento é georreferenciado. A gente quantifica e faz um mapa de aplicação parcial da área. Imagina se consegue fazer isso numa aplicação de um clincher da vida, que custa 200 e poucos reais a aplicação. Viabiliza qualquer levantamento. Com menos 15, 20% da área que não se aplique, já pagou qualquer levantamento. Claro. Sim, não é. Opções tem várias, a gente tem que conseguir identificá-las. Isso aí. O que mais que eu ia te dizer? Tem que começar a trabalhar. A grande dificuldade até que eu tive no começo era, primeiro, eu inventei de entregar o meu produto num papel impresso. A gente não tinha como levar isso aí para o campo. Hoje em dia a gente já consegue entregar em cima de um software que a gente navega por cima do mapa na propriedade. Então, já facilitou muito a identificação das falhas. A gente vai caminhando com o celular e descobre onde é que está a falha. O mapa impresso não tinha essa finalidade. Claro. Sim, daí tu consegue achar a coordenada geográfica pelo caminhamento ali e vai no ponto exato. E pelo GPS do celular. Não precisa de nenhum equipamento miraboloso. Qualquer celular com smartphone com software de navegação, a gente chega dentro da propriedade, chega nos pontos que a gente quer identificar. Show de bola. É uma ferramenta incrível para coleta de compactação, coleta de qualquer coisa que a gente tenha variância dentro do quadro, a gente chega com o mapa e vai nos pontos para fazer a amostragem. Para, sim, no futuro, acredito próximo, ter tudo. Vamos ver a praga, vamos ver a doença. Mas só para concluir, a gente está fechando a primeira hora de live, viu como passa rápido? Estava com medo que não ia. Muito rápido. Eu acho que eu falo pouco, eu não sou tão falante assim, acho que nós não vamos nem fechar uma hora de conversa. O Instagram ele interrompe aqui, quando chegar na primeira hora, ele interrompe automaticamente. Mas vamos continuar um pouquinho mais a conversa aí, ver se tem mais alguma coisa que eu tenho alguns outros detalhes anotados aqui e dar uma provocada no chat, ver se alguém faz mais perguntas. Eu tô dando uma... O Gustavo botou não uma pergunta, mas uma resposta ali que é exatamente o que eu identifiquei como a grande vantagem desse tipo de serviço. Ele não serve para a safra que ele está, mas na próxima safra tu tem uma infinidade de informação para ir melhorando teus processos. Claro. A ideia... Decidir em qual área tu vai sistematizar, por exemplo, vai nas que tem mais coroa, nas que tem mais dificuldade. Tu não precisa fazer em todas. Escolhe primeiro as que tem mais problema. Ponto crítico, vai no limitante. A Janice, na live passada, tinha feito uma pergunta, eu até tenho anotado aqui uma questão que a Janice falou na live passada, que é uma das coisas que eu quero te provocar. Eu acho que tu até já comentou mais no início aí, mas é lógico, tem algumas questões mais operacionais, digamos assim, do uso do drone. A pergunta da Janice era em relação à pecuária, né? A utilização dos drones na pecuária. Lógico, a gente tem algumas coisas que sabe que é possível fazer, por exemplo, monitoramento do gado, né? A quantidade de cabeças em determinada invernada, monitoramento das cercas, algum fio de choque, ver se o gado não passou para um lado do outro do choque. Aí está ela falando que já ia repetir. Mas tem algumas coisas que, tirando essa questão mais operacional do cuidado, do monitoramento, vamos chamar assim, da pecuária, quantas cabeças tem em tal invernada, se a cerca não deitou, se não passou o choque, enfim, essas questões mais operacionais, mas a gente pensando não no animal, mas na pastagem que ele vai estar, né? Essa questão dessas questões de vigor que a gente vinha falando, das diferenças do reflexo dos vegetais, aí, alguma coisa de área degradada, provavelmente, uma área de pecuária que não tenha lavoura, que é uma pastagem perene, por exemplo, a gente conseguir esse tipo de informação, a gente consegue gerar, né, da parte vegetal da pecuária, né, da parte da boia, digamos assim, isso com certeza teria como evoluir, né?
Fora essa parte mais mecânica, vamos chamar assim, da contagem da quantidade de gado e o manejo das cercas ali, enfim. Acho que essa parte mais técnica das pastagens em si teria utilidade, sem dúvida. Ela tem, o próprio NDVI é muito bom para isso, porque ele associa duas coisas, o vigor da planta e a biomassa. Então, a gente consegue, com o NDVI, ver as áreas onde tem maior biomassa. Daqui a pouco, um ajuste de lotação, fazer em cima de uma ferramenta dessas, seria muito fácil de fazer. Eu só não sei se comporta contratar uma empresa para fazer isso no tipo de pecuária que a gente utiliza aqui, uma pecuária mais intensificada, de repente, claro, o próprio produtor ter o seu drone para entrar e quantificar a biomassa, bem possível. Uma correlação de NDVI com medição no campo, dá para chegar bem próximo da carga animal por área. Eu não tenho experiência nisso, mas eu já li trabalho australiano ou neozelandês, alguma coisa, que eles estavam exatamente fazendo medição de biomassa no solo e aplicando NDVI para ver carga de animais por hectare. Colocava mais ou se diminuía a carga para ajustar a carga de acordo com a oferta de forragem. Ou de repente até aumentar ou diminuir a adubação. Show de bola, tá aí. Então tem obviamente que a gente sabia, eu imaginava que algumas questões mais mecânicas, como eu disse, mais operacionais são fáceis de fazer, mas com o foco na pastagem é uma baita ferramenta, inclusive, ter essa possibilidade, né? A Janice tem uns vídeos dela na fazenda dela lá em Jaguarão, tocando umas ovelhas de drone, também deu uma função. Tá mal de campeiro, mangueia de drone. E até para ver, tem um bicho deitado, alguma coisa longe, em vez de mandar o campeiro, levanta o drone, vai lá em 2, 3 minutinhos, tá 2 km de distância, 3 km. Claro, não, essa questão que era o que eu imaginava, quando eu vi a pergunta da Janice na live passada, hoje eu me lembrei, quando eu estava anotando aqui alguns tópicos para a gente conversar, eu disse, aquele tipo de coisa, aquela pergunta tem que voltar, né, obviamente, até porque o foco dessa série de lives é a integração lavoura-pecuária, teria que ter algo de pecuária no nosso assunto também, e esse tipo de coisa de monitorar os bichos, obviamente os bichos e a cerca, digamos assim, foi a parte mais óbvia que me veio na cabeça e que a gente já tem alguns vídeos, inclusive, de ter feito voos, inclusive, olhando áreas com pecuária para contar o gado, por exemplo. Mas essa parte mais técnica da forrageira é uma baita informação, essa que tu descreveu para a gente aí. Vamos ver o que disse a Janice. O problema é que no início elas ficam apavoradas com o bicho novo, mas depois se acostumam, daí já não dão mais bola, já não consegue mais tropear de drone. Vamos ver a pergunta do João Paulo aqui, Juliano. Consegue quantificar a população de arroz e de soja em relação a plantas por metro quadrado? O João Paulo vai me ferrar nessa. Técnico. É difícil. Acho que é possível, mas é difícil. Ainda tu não consegue fazer. O que eu notei nos primeiros trabalhos? Onde tem baixa... Focar em arroz e soja não tanto, porque a estrutura da planta é diferente. Mas no arroz, a gente pegava áreas com muita biomassa e a gente acabava vendo que ela tinha mais perfilho do que em outras áreas. Então, o perfilho nos engana muito na população de plantas. Mas biomassa por área é possível chegar. Sim. O número plantas por metro quadrado é mais... Não é impossível, mais difícil. Uhum. Deixa eu ver, eu acho que das coisas que eu tinha anotado para te provocar aqui, eu já fiz todos os questionamentos. Mas... Tem uma coisa que eu não falei, que lá no Fred mesmo a gente fez um tempo, foi repetir. Todo ano repetir o voo no mesmo local. Uhum. E é incrível que as grandes falhas que a gente encontra no arroz, quando vai na soja, o mesmo local é onde tem um problema, volta para o arroz no ping-pong, no mesmo local está o problema de novo,
são problemas que a gente não vai corrigindo, principalmente de drenagem, é o mais sério, alguma coisa de fertilidade, que sempre a gente está perdendo em uma área. De repente, a gente tem um levantamento da área e localizar essas áreas com problema, identificar qual é o problema, vai pagar um serviço de monitoramento, com certeza, porque ali estão os zeros do João Paulo, principalmente em Lagoas, que tem um prejuízo na soja muito grande, muito visível, mas tem um prejuízo muito grande no arroz também. Claro. Uma coisa que eu me lembrei agora que tu falou, o João Paulo já participou de novo ali, é isso daí, o pessoal do chat aí vão mandando questões aí, seja complementando o que a gente está falando, ou seja fazendo novas perguntas, para que a gente vá nessa segunda parte da live mais interagindo com vocês do que a gente ficar dialogando aqui. Mas eu me lembrei de uma questão operacional do drone agora, Fiano, desses anos que a gente acompanhou esse serviço, e no FED, como tu repetia, eu tive mais contato com isso, né? Eu me lembro das questões, às vezes, tu não conseguir voar por questão de nebulosidade ou por reflexo. A área de lagoa que tem pouca planta, que a água reflete, deixa cega a câmera do drone e não consegue enxergar. Como é que é esse tipo de dificuldade operacional do drone? Como é que é? Quais as dificuldades que tu passou aí que impediram ter que fazer o voo no outro dia? São várias. A primeira, mais comum de acontecer, é nevoeiro, né? Com nevoeiro não tem, com chuva e nevoeiro não tem como voar, porque tu vai refletir a água na lente, então não tem o que fazer, tem que esperar. É um serviço que eu costumo falar, é um serviço de vagabundo. Não adianta acordar às 6 e ir para fora, porque às 6 horas é péssima a imagem. E às 11 tem que parar, porque das 11 a 1 o sol reflete na água, ele reflete o sol, como a câmera do drone ela é focada natural, né? Ela é focada para baixo, o sol em cima ele reflete, a gente só vê uns borrão branco nas imagens. Então, não adianta, acaba com o voo. Então, a gente começa tarde, termina, tem um intervalo grande de almoço e termina cedo, porque tem que ter luz. Nos dois extremos do dia é ruim de voar, porque é pouca luz, muita sombra. A sombra atrapalha muito, a gente pensa, do lado do mato de eucalipto, a sombra vai influenciar, vai afetar muito a planta. Não, mas uma planta, ela tem sombra na planta do lado, dependendo da posição do sol. Então, afeta sempre, sombra afeta sempre. Vento muito forte. Essa área aí lá do Fano que tu falasse, a gente tentou, levantou o voo, o drone, em vez de andar para frente, o vento levava ele para trás, posamos o drone e voltamos no outro dia. Vento é outro problema. E esses bichinhos aguentam muito vento, mas tem vento que não tem jeito. E o que a gente voa, que não é o ideal, é quando está meio nublado e meio com sol. Não pela nuvem em si, porque a gente voa abaixo da nuvem, mas ela faz uma sombra e cria manchas no solo. Uma mancha mais escura, uma mancha mais clara, e influencia totalmente, principalmente quando a gente pega a câmera, essas RGB normal, a câmera, e tenta fazer um NDVI. Numa multispectral é reduzido. Igual influencia, mas é reduzido. A gente é obrigado a voar nessas condições, tanto vento quanto nuvem, porque senão a gente não vai fazer nenhum voo no verão. Claro. Todos os dias tem ou nuvem ou vento. Não tem, são, sei lá, de 60, 90 dias que você trabalha no verão, a gente consegue 20, é ideal. O resto a gente sempre vai forçar um pouco o voo. São 20 dias que tem um céu de brigadeiro, como você diz. Tá, mas sabe que o céu de brigadeiro não é o melhor? O melhor é totalmente nublado. Senão tem muita luz do sol e reflete. Reflete. E se tiver... totalmente nublado não reflete, não tem mancha. Uma informação importante, completamente nublado generaliza a sombra. Agora, se tiver algumas manchas de nuvens, ela dá um erro na leitura da imagem, é isso? E ela tem, a máquina, ela tem um sensor solar. Ela tem um painel para acertar o branco e tem um sensor que ela corrige essa falta de luz. Ela te dá um NDVI próximo do mesmo dia com luz.
Pô, aí, utilizando isso, tem uma grande utilidade do drone que a gente ainda não tem, que está incipiente, está iniciando a utilização, que é fazer um levantamento, um NDVI, um NDRE, algum índice, os dois mais utilizados são esses, para identificar a clorofila, e tentar ver na fase que está a planta, doses de aplicação de nitrogênio. Uhum. Isso tem algumas pesquisas já mais avançadas, mas a gente tem muita variabilidade, por exemplo, tipo de solo, tipo de variedade, tudo influencia. Então a gente teria que ter uma pesquisa mais a longo prazo aí, identificando qual é o índice do NDVI que me dá a dose de nitrogênio. Sim, mas daí, como tu disse, tem diferença varietal e de mancha de solo, ia ficar difícil de calibrar isso, né? Tá, mas difícil, sem dúvida. Aí tem que repetir, por isso que ainda não tem. Mas a hora que começar a fazer, botar uma inteligência artificial, alguma coisa, a medir isso, não tenho dúvida que vai ser uma baita utilização no futuro. Acredito que próximo aí, mais 4, 5 anos, de repente, calibrar a dose da aplicação de N em cima do índice. Show de bola. Vamos ver, tem alguns comentários aqui. O João Paulo falou das pastagens, né? Que a quantificação de matéria seca nas pastagens já é uma baita informação, né? Inclusive para saber dos zeros das pastagens. Tá, vamos ver aqui o Marcos Bittencourt. Com relação ao processamento de imagens, tem algum software específico para utilização no agro? Ou softwares como Agrofit comportam essa demanda? Aliás, Agisoft. Software, toda hora está aparecendo software novo, né? Tem software de processamento, tem software de análise. Cada ano, eu estou na quinta safra, estou no quinto software diferente. Então, isso está toda hora trocando. A Janice tem um software dela, tanto de processamento quanto de interpretação. Tem uma gama. O Agisoft infelizmente, é o mais utilizado porque é o mais fácil de craquear. Todos eles são caros. Sim. Então, esse é o mais utilizado porque é o mais fácil de conseguir ele no mercado. Vamos ver, tem outra pergunta. Tem um comentário do Valmar Júnior, que está de novo conosco aí, Júnior. Um abraço, amigo velho. Professor Christian Bredemeyer, da URG, está trabalhando nessa área que você estava falando aí, da calibração da dose do nitrogênio. Que eu saiba, ele está trabalhando em trigo, né? Nosso problema é que arroz ninguém quer pesquisar. Nós temos que trazer essa pesquisa aqui para as universidades que estão no meio do arroz. Estão trabalhando em soja, estão trabalhando em milho, estão trabalhando em trigo, mas arroz... O Simão Mota pergunta aqui, pensando em soja, seria interessante um mapeamento de biomassa para trabalhar com regulador de crescimento em taxa variável? Possível. Não sei se vai ter essa demanda. Não, a demanda não tem nem... Esse serviço todo, ele é novo, né? Não tem demanda nesse serviço, é muito rara a demanda. A gente acaba tendo uns parceiros aí, Gustavo, João Paulo, Frederico, que a gente diz, pô, gente, nós precisamos pesquisar, nós precisamos ter alguma coisa em arroz, vamos fazer. E tirando no braço mesmo, né? Quando a pesquisa não gera informação, a gente gera na marra. É isso aí. O Júnior falou que é em aveia que ele trabalha, né? Aveia. Aveia. Então tá, vamos ver eu sabia que era alguma coisa de inverno, não sabia qual era direito, mas... Qual cereal que era. Tia Juliano, tem mais alguma coisa que a gente tenha deixado passar? Obviamente que tem, né? Mas alguma coisa que tu tenha na ponta Milhões, eu não falei nada do que eu estou fazendo hoje. Então atraca, tá na hora. Não, mas podemos deixar para uma próxima, ou até naquela que a gente combinou de botar a imagem, de repente fazer uma live... Sim, com projeção de tela e tudo mais. Imagem, é um assunto que sem imagem fica difícil as pessoas entenderem o que a gente está falando. Mas nem que seja para provocar e a gente criar audiência para outra live, fala um pouco disso, que agora a gente tem mais 40 minutos para falar, e de hora em hora o Instagram interrompe a live. Enquanto não fechar uma hora, a gente pode seguir falando. Eu tava com medo de não conseguir. Eu tava com medo de não conseguir falar uma hora, tô pedindo mais tempo. Vamos lá.
Cara, hoje em dia, que é o básico que a gente está fazendo com o drone? Mapeamento, o carro, é o primeiro carro de batalha, o levantamento de safra, esse diagnóstico, que a gente integrou, mesmo porque a nossa demanda é uma demanda assim, não é do produtor, é uma demanda de empresas que querem saber, tá, e como é que tá a lavoura que vai vir para mim aqui para o engenho? Ah, foi irrigada tal data, ela está pronta para colher, ó, te prepara que vão começar a colher. Já colheram 20%, 50%. Ah, eu sei que um quadro tem infestação, já entraram naquele quadro. Eu digo, não, eles estão no outro quadro. Então é um acompanhamento com coronavírus, então os agrônomos ficaram tudo em casa me ligando. E aí, como é que tá? Como é que tá a colheita? Como é que tá a lavoura? De 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, eu estava mandando relatório, acompanhamento de safra, tá? Isso é o que está me demandando mais tempo. Não é o mais técnico, não é o que agronomicamente vai me dar mais resultado, mas é o que está minha demanda principal é essa hoje. E as imagens, né? A gente integra junto com o acompanhamento, o monitoramento por drone, para a gente ver falhas mais específicas. Um satélite, esses que eu citei antes, o melhor deles tem precisão aí de 1 metro, de 5 metros, dependendo do satélite, 30 metros de pixel, e eu consigo 10 centímetros num drone. Então, o tipo de coisa que a gente vê no satélite é diferente do tipo de coisa que a gente vê no drone. O drone é muito mais detalhado o resultado. Mais preciso. Preciso, posicionalmente os dois são, mas ele é mais detalhado, ele tem um pixel menor, então eu consigo inferir muito mais facilmente qual é o tipo de erro e como é que a gente pode tentar corrigir esse erro. Vamos ver, o Jefferson fez uma pergunta aqui. É possível observar a distribuição de fertilizantes, ureia, arroz ou pastagens, mesmo sabendo que depois de feito, só na próxima safra para corrigir? Esse é um problema, né? O que a gente está enxergando, a gente só consegue corrigir na próxima safra. Mas a aplicação de ureia, não, né? A aplicação de ureia dá para corrigir na mesma safra. Se tem mais de uma aplicação, em vez de... Identificou num talhão e ainda tem mais áreas para fazer. Não, e no talhão mesmo. Daqui a pouco tu tem 2 aplicações. Na segunda aplicação, tu não faz a linha em cima da primeira. Faz a linha intercalada para ter... Vai ter prejuízo igual. A gente não vai conseguir acabar com o prejuízo. Se conseguir regular que não tenha faixa no segunda aplicação, melhor. Mas, tipo uma ureia cloretada, que o grânulo é diferente, o lançamento dele vai ser diferente. Na segunda, intercala as faixas. Vou passo no meio da faixa. Mas é que daí vai ser justamente o que você falou, vai ser voo, né? A segunda aplicação em lavoura, que tem 2... Na verdade, só a primeira, que é no seco, né? Depois a segunda e a terceira. Num 24 da vida, que a gente faz 3 aplicações, a segunda e a terceira vão ser de avião. A não ser que esteja tão visível a faixa que o avião consiga. Mesmo assim, a precisão não vai ser tão... Não, e o tamanho da faixa é diferente. Pois é. Então é complicado. Não vai fechar. Que dá para ver, dá, e bastante, né? Se enxerga muito bem. Bastante. E com a multiespectral mais ainda, porque a gente ajusta o índice, ela mostra pequena variação. Sim. O Bruno falou ali de aplicação cruzada, no caso, se fazer de avião. A aplicação cruzada, ela me dá no primeiro momento diz, pá, vou resolver. Na verdade, não, né? Tu tem, digamos que tu tem numa faixa, a hora que tu cruza, tem um ponto que tu já fez a mais na primeira, vai fazer a mais na segunda. E a parte que estava ruim, tu vira um tabuleiro de xadrez. Ela não corrige, pelo contrário, ela intensifica em alguns pontos e em outros pontos fica a aplicação muito menor. Com o drone, fazer a altimetria da área e gerar mapas para fazer entaipamento de RTK. Isso daí é um trabalho que dá para fazer, né? Esse é um trabalho que nós estamos iniciando. Só que que a gente dá para fazer com drone? Dá. Alguns pontos de controle com RTK e mais o drone para fazer
assim, uma maior distribuição de pontos. O que acontece com a RTK? A gente levanta uma linha, né? Faz a volta e levanta uma linha. Os pontos que estão entre as duas linhas, a gente não tem ideia qual a cota que tem. O programa infere e desenha as curvas de nível. O drone eu consigo 500 pontos por metro quadrado, então eu tenho uma quantidade muito grande de pontos. O problema é que ele tem uma menor precisão do que o RTK. Uhum. Então, qual é a ideia? É juntar os dois levantamentos, fazer o levantamento com drone, mas ao mesmo tempo fazer o levantamento com o RTK, até para segurança nossa que está executando, para saber aonde eu posso suavizar as curvas e para ver a falha do RTK geralmente ela se dá onde tem um declive muito acentuado, que tu tem poucos pontos. E o drone não, a falha do drone é quando a área é muito plana, porque a diferença de tonalidade do solo pode me influenciar e o drone achar que é a diferença de altura. Então, se eu tenho os dois levantamentos encaixados, eu consigo saber aonde é que eu posso suavizar as curvas, onde é que eu posso, por exemplo, encabeçar melhor minhas tapas no final do quadro, que geralmente é onde tem um degrau mais acentuado pela limpeza dos drenos, geralmente, né? Só que geralmente o degrau está para cima, né? O pessoal na limpeza do dreno vai largando na cabeceira da lavoura e a cabeceira vai ficando mais alta, né? Daí quando é a volta, quando a soja não drena. Exatamente. Geralmente, a maioria das lagoas na área de arroz, quando tu olha de cima, elas estão todas perto da canaleta, só que não conseguem ultrapassar a área do bota fora da limpeza. Sim, sim. Esse tipo de coisa é um problema bastante grave, que a gente nota seguidamente. Muito comum, quase toda lavoura tem. Na várzea intensificou, obviamente, a limpeza dos esgotos, né? E o pessoal tem uma aflição de não botar limpeza na estrada, porque não pode estragar a estrada, né? O Fred que falava que a estrada está lá para servir a lavoura e não ao contrário. Que exploda a estrada, depois, quando der, a gente corrige, né, cara? Ajeita, gradeia e aplana, mas o pessoal tende a fazer a bendita da limpeza e largar na cabeceira da lavoura e depois passa uma grade ali para tentar corrigir aquilo dali, e obviamente que não consegue, né? Teve casos uma vez no Fetter, no Rodrigo Fetter, nós tentar rebaixar a cabeceira da lavoura com plana, nós transformamos a cabeceira da lavoura numa pista de kart. Alisou tanto que virou um asfalto, e daí a gente tinha uma dificuldade de molhar ali na cabeceira porque era mais alta, e daí rebaixamos porque ia ser soja, e acabou que a cabeceira ficou tão compactada que mal desenvolveu. Tinha menos plantas ali, e as plantas que tinham se desenvolveram um pouco. Depois a gente teve que passar escarificador na cabeceira da lavoura para corrigir. Mas é um problema grave aí que o pessoal tende a largar a bendita da limpeza na cabeceira e ela vai ficando mais alta. Né? E bueno, então tá, acho que cruzamos de 1 hora, tu achou que não ia ter nem 1 hora para falar. Se o pessoal do chat tiver mais alguma pergunta, a gente vê se responde, senão vamos nos despedindo, partindo para o final da nossa conversa aí. De qualquer forma, o convidado achou que não ia fechar 1 hora e já estamos com 1h30 de live. Estava nervoso? Não tem ferramenta para a gente mostrar as imagens. Se tivesse, nós íamos longe mostrando imagem e trabalhando em cima delas. Tem muito estudo de caso aí para ver, muita coisa. É impressionante o que a gente consegue ver com as imagens. Então tá bom, amigo velho. Te agradeço a troca de informações aí, esclarecer mais um tanto para a gente, ou confundir mais um pouco ainda, porque é tanta informação que daqui a pouco o cara se confunde. Ó, o João Paulo quer saber se já tem taipa para esse ano. Vamos fazer um teste lá. Eu ligo para ele depois para combinar para fazer umas lá. E nessa safra, tu chegou a fazer alguma taipa já? Não, eu não tive coragem de fazer taipa ainda. Só com drone não tive coragem. Porque tu não tem tu não sabe quando é que tá errado. Por isso tu tá cruzando com o RTK. Tu quer criar um padrão de informação para ter segurança para fazer pelo drone, é isso? Para diminuir a utilização do RTK, para fazer menos linhas. A ideia é fazer poucas linhas que sirvam de pontos de controle para o drone. Mas isso a gente vai evoluindo. A ideia nos primeiros anos é fazer total, como faz o RTK normal hoje,
linhas de 9 metros aí, e botar o drone para suavização, para para suavização e para encabeçamento do que realmente fazer as taipas pelo drone. Mas com tempo e tirando o RTK para ver se faz a maior parte possível com o drone. Sim, para otimizar o serviço, conseguir ter mais agilidade, com segurança, no caso. Um RTK vai me fazer 100 hectares, 100 e poucos hectares por dia. Um drone me faz 1.000, 1.500 hectares por dia. Sim, a grande questão é a segurança do negócio só. E é uma parte muito sensível da lavoura, né? Errar na irrigação, tu erra em tudo. Tipo, eu vou te dar um relato de caso aqui bem do início da minha carreira, acho que era a segunda safra. E nós tínhamos dentro da propriedade um técnico agrícola que era nivelador, e a maior parte das áreas era ele que nivelava, mas era uma área grande de arroz, 2.300 hectares de arroz, e era muito serviço para uma pessoa só nivelar. E daí nós conseguimos convencer, eu ainda trabalhava pela porteira dentro, lá no início da minha carreira, né? Convencemos de trazer um nivelador de fora para ajudar no serviço. Né? E não é que a desgraça do nivelador terceirizado tem 70 hectares, uma área de híbrido, de AVAX, nos levou a nivelação. Nós, sei lá eu quanto tempo, acho que ficamos umas 3 ou 4 semanas tentando botar água na bendita da lavoura e não tinha jeito. Tivemos que secar a lavoura, refazer as taipas, fazer umas travessas no meio da lavoura que não tinha para segurar, levantamos as taipas e colocamos água de novo. Para conseguir molhar a bendita da lavoura, porque ficou com um erro. E daí, errou, vai. Errou na nivelação, tu vai tentar corrigir, mas o erro já está feito, não corrige mais. Sim, já nos deu um problema para conseguir colocar água, nós tivemos que drenar a lavoura para reentaipar e fazer umas travessas onde não tinha, ou seja, nós acabamos fazendo taipa onde já tinha arroz, que ficou pelado, ficou sem arroz depois, né? Por sorte, não era uma área de pressão de planta daninha resistente, senão essas partes de taipa sem arroz, a sujeira ia tomar conta. Mas nos deu uma trabalheira medonha aí, uma operação que não dá para errar, né? Realmente compromete bastante. E muito técnica, qualquer errinho, por menor que seja, te dá um baita estrago. Sim, nesse caso específico aí foi 70 hectares, né? No quarteirão inteiro. Mas tá bem, Juliano, velho, te agradeço. Vamos combinar mais para frente a próxima live, ver se a gente faz pelo YouTube, que daí a gente tem a opção de projetar as imagens na tela aí. Fica mais fácil de esclarecer para o pessoal que está acompanhando, né? Com as imagens sempre fica mais fácil, fica mais simples, mas de qualquer forma acho que foi bastante esclarecedor aí, bastante coisa que a gente vê que, como diz o Lara, a gente enxerga bastante o que tem para melhorar ainda, né? Então, acho que foi válido, sem sombra de dúvida. Que bom. Estamos abertos aí. Qualquer convite, vamos lá. Vamos trocar experiência. Vamos lá, o pessoal falando aí, depois da live, o projeto aqui ele vai ter que andar. Tem que levar adiante. Então tá, pessoal, o pessoal de casa, a gente agradece aí a participação de todo mundo, foi legal, principalmente nessa segunda parte da live, o debate pelo chat aí, as interações, o objetivo da live é justamente esse, né? E só lembrando que na semana que vem, a princípio a gente tem só uma live marcada, mas eu quero ver se faço pelo menos mais uma. E na quarta-feira, então, como eu já disse, a gente vai ter uma live em conjunto com a Safras e Cifras, o Gustavo Lemos da Safras e Cifras vai participar conosco aí, falando sobre os modelos de parcerias para as propriedades aí que pensam em migrar para um sistema de produção integrada. É um ótimo tema para a gente abordar, ver como que se faz a proporção, as responsabilidades de cada sócio dentro da parceria. Aí. Acho que é bastante válido e informação muito pontual e localizada para a gente aqui, tá bem dentro da nossa realidade mesmo. Então, forte abraço. Juliano, te agradeço mais uma vez a participação aí e vamos em frente. Uma boa noite, pessoal. Vamos lá. Um abraço, boa noite. Boa noite.